Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre ambientação e o quanto é importante uma história. Já falei algumas vezes sobre o tema aqui no canal, mas geralmente no meio de vários outros assuntos. Aqui vamos tratar apenas sobre isso. Primeiro retomando algumas coisas que já falei em outros vídeos, que é uma boa ambientação é importante na imersão do leitor, fazer ele se sentir dentro da história e muitas vezes quer fazer parte, entrar na história. Isso acontece muito com Harry Potter e Naruto, mas mesmo as ambientações mais caóticas como Attack on Titan, que acredito que ninguém gostaria de viver naquele mundo, é fácil se colocar na pele dos personagens. A estética é bem feita, todo o cenário envolvendo o isolamento, a ausência de informações, os mistérios, são coisas que estão relacionadas diretamente na história. Se a cidade de Attack on Titan não fosse entre muralhas, poderia ser outro tipo de história. Se fosse um tempo mais moderno, também. Não sei se seria melhor ou pior, depende de como seria feito. Mas o que quero dizer é que a ambientação não é apenas estética, mas também pode influenciar na história. E esse ponto que vamos explorar aqui. Não basta ser um mundo bonito, não basta ser uma Inglaterra medieval ou uma Nova York nos dias de hoje. Não é apenas para histórias de fantasia e de ficção científica. Onde se passa a história pode influenciar diretamente o rumo da história. Basta o autor querer, e costuma ser bom quando acontece, que é o caso de Attack on Titan. Sem muralhas seria outra história. Uma história medieval em um castelo sombrio é um tipo de história. Com um castelo colorido, que seria o mais próximo do que foi realmente, seria outro tipo de história, mesmo que tenha uma figura macabra no posto de um conde perverso. Nesse caso, o colorido não combinaria, mas poderia dar um contraste, ajudaria a disfarçar a face terrível, entende? Use a ambientação como recurso narrativo, não apenas como detalhe a mais. Já falei sobre isso no vídeo anterior, mas até mesmo as cores da bandeira do nobre pode fazer diferença. Se é uma terra fértil ou mais fria ou desértica, e ambientação, entenda que não é apenas sobre o lugar, é também sobre o período que se passa a história, mesmo que seja em outro mundo, mas a base é futurística, uma fantasia medieval, sempre tem uma referência, também sobre a cultura dos habitantes do lugar. Caso a história se passe apenas em uma região, como essas pessoas se comportam, que pensam sobre os acontecimentos da trama, sentem medo, gostam do que seria o vilão que esconde o seu lado terrível. Caso seja um continente, tente variar as culturas o quanto for necessário, mas não precisa se perder nos detalhes. E eu falo bem melhor sobre isso nesse vídeo aqui. Acredito que pode te ajudar. É um guia de criação de universo, ou país, ou continente fictício. Mas mesmo que sua história se passe em um lugar real, acredito que pode te ajudar. Vamos a um exemplo prático para facilitar a compreensão. Vamos continuar na linha do Conde Terrível. Ele não é um vampiro, ou nada do tipo. Na história não vai ter poderes, mas é um país fictício inspirado na Europa medieval. Vamos inverter o exemplo anterior. É um conde, mas não é mau. Ele mora em um castelo sombrio. Sua bandeira remete a algo violento e tem a cor vermelha escura, quase como sangue. O castelo seria um estilo próximo do gótico, com detalhes bem minuciosos e com torres pontudas cheias de gárgulas. Ele vive em uma floresta pouco usada e a maioria das pessoas tem medo de se aproximar. Tudo indica que é um castelo mal assombrado e o conde bebe sangue de inocentes, mas não é bem assim. O conde, na verdade, está em uma depressão profunda que começou após perder sua esposa no parto do seu filho, que também acabou morrendo. O filho era tudo o que ele mais amava e esperava. Após a morte da esposa, ele perdeu a vontade de viver. O castelo é sombrio exatamente para representar sua tristeza e solidão. Ele não é mau, mas ficou com o coração mais endurecido depois desse acontecido, e se passou muitos anos. Nessa história entrariam adolescentes que se desafiam para ver quem consegue ficar mais tempo dentro do castelo, considerado mal assombrado. O boato é que o conde já estaria morto e assombrava o lugar. A princípio parece uma história clássica de terror, adolescentes sem cérebro fazendo besteira em um lugar mal assombrado. A diferença é que o suspense vai aprofundando nos simbolismos da solidão do conde. É como se o leitor entrasse dentro da cabeça do conde, ou de alguém com uma depressão profunda. Nesse caso, o ideal seria pesquisar bastante sobre o tema para preencher de simbolismo. Ao mesmo tempo que é sombrio, assustador, é melancólico, triste, angustiante. Cada parte desse castelo poderia representar alguma característica dessa depressão e ter acontecimentos que fazem sentido dentro dessa temática. Os personagens adolescentes podem sentir coisas parecidas, como se sentissem parte de sua tristeza, mas com alguma cena de suspense, algo que a princípio não pareça estar relacionado ao conde, mas no final faça sentido. E assim a história ganharia camadas. Dependendo de como seria desenvolvido, poderia ficar muito bom. A ambientação faz parte da narrativa, ela ajuda no desenvolvimento, dá motivos, cria obstáculos, não é apenas um plano de fundo, não é apenas para ficar bonitinho, e poderia aprofundar nessa ambientação criando uma cultura desse país fictício. Os jovens podem ser nobres ou desajustados sem perspectiva de vida, e no final entendem que viver sem rumo leva à destruição. Poderia criar um forte temor dos moradores das cidades próximas para destacar o quanto os jovens são imprudentes. Poderia criar lendas locais macabras para reforçar o suspense. Não seria a trama central, mas ajudaria no desenvolvimento, deixaria o clima mais intenso. Um lugar claramente inspirado no castelo do Drácula, mas poderia ter suas particularidades, ter uma identidade marcante, não ser apenas sombrio, pode ter uma decoração que remete a algo misterioso. Os cômodos podem estar desarrumados de propósito, destacando a desordem na mente do conde. Poderia ter algum mistério que pareça místico, mas na verdade não é. Tudo isso vai agregar na trama mesmo não sendo sobre isso. E neste exemplo a história se passa principalmente em um castelo, algo reduzido
reduzido, mais fácil de controlar e caprichar nos detalhes, mas você pode fazer isso em uma ambientação mais ampla. Alguém que mora no deserto vai viver de forma diferente de alguém que mora em uma região fértil. Não é apenas na forma de se vestir, o pensamento muda, a filosofia de vida. A areia é impiedosa, um descuido pode levar à morte. Essa pessoa do deserto pode ser naturalmente mais alerta, desconfiada, sabe se adaptar. É um exemplo. E poderia citar muitos outros exemplos que influenciariam no comportamento dos personagens, nas estratégias e atitudes tomadas por eles. Essa ambientação pode fazer parte da jornada, criar desafios, complicações, estar dentro da narrativa, como um personagem vivo. Isso pode agregar muito na sua história. E volto a dizer que não é apenas para histórias de fantasia. Uma história que se passa em uma cidade de interior pode agregar muita coisa na narrativa. É uma vizinha fofoqueira, um comerciante rabugento que ajuda de alguma forma, um policial que sabe o nome de todo mundo. Tudo isso faz parte da ambientação e pode ser aproveitado. Use todos os elementos de forma inteligente, sem deixar que eles fiquem irrelevantes ou acabem ganhando mais destaque do que deveria. Se tanto faz onde está acontecendo a história, pode significar que você está deixando de aproveitar algo que pode fazer muita diferença na trama. Faça com que sua história seja única e impossível de se repetir em outras circunstâncias, em outro lugar ou em outra época. Só poderia ser desenvolvida naquele lugar com aqueles personagens naquele momento da história. Se mudar alguns desses elementos, os acontecimentos seguiriam para outra direção. Não é algo obrigatório, mas pode ajudar a melhorar sua história. Pense nisso. Caso queira conhecer minhas histórias exclusivas na Amazon, o link estará na descrição. Acredito que você pode gostar da ambientação delas e realmente não poderia acontecer da forma que aconteceu em outro lugar ou com outros personagens envolvidos. O link está na descrição. Espero que goste. Até a próxima!